Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando com mais uma edição do Bom Dia Mercado. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Theo Borges e eu vou fazer junto com vocês o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 23 de abril. Um sábado cheio de jogos, cheio de clássicos, então vamos tentar passar por cima dos jogos mais importantes que podem dar para a gente mais oportunidade de trabalho, mas, claro, tenta fazer também um vídeo um pouco mais enxuto, porque eu sei que você não vai ter oportunidade de assistir todo esse vídeo se ele ficar muito grande, igual um episódio de série, né? Deixa eu pedir para você, antes da gente começar, que você se inscreva nesse canal. Se você não é inscrito ainda, verifique a sua inscrição e ativar as notificações. E, claro, deixar o like no vídeo. Ajuda demais para o YouTube expor, né, mostrar o nosso canal, o vídeo, para quem está começando nas apostas ou no trade. Isso é muito bom, para que ele tenha já logo de início uma mensagem realista e não caia em tantos golpes que a gente tem por aí no YouTube e no Instagram, principalmente. Meu Deus, como o Instagram tá difícil, hein? É só anúncio, é só patrocínio, é só anúncio, é só golpe, enfim. Mas vamos lá. Vamos começar pela Alemanha, depois a gente vai para os outros países como de costume, tá bom? O campeonato alemão tem nesse sábado o jogo talvez mais importante do ano, porque caso o Bayern vença o Borussia Dortmund, ele será pela 10ª vez consecutiva o campeão alemão. Tudo indica que isso vai acontecer, que ele será campeão. Tudo indica também pelas cotações, o mercado está muito confiante que ele será o vencedor dessa partida. Estatisticamente falando, o Dortmund não está numa boa fase há muitos anos. O Dortmund não vence o Bayern de Munique na casa do Bayern de Munique há 8 anos. Foi em 2014 a última vitória e realmente é um tabu assim incrível, né? Fora os últimos jogos, o quanto o Dortmund já tomou porrada do Bayern, né? O último jogo foi 3-2 para o Bayern, fora de casa. O Bayern também venceu fora de casa por 3-1, depois venceu em casa por 4-2, 3-2, 3-2. A gente vai pegar uma vitória do Dortmund aqui em 2019, mas ainda foi na casa do Dortmund, né? Então essa estatística, essa informação de que o Bayern não perde em casa para o Dortmund desde 2014 realmente é muito forte. Uma coisa que me deixa um pouco insatisfeito é a cotação baixa do Bayern de Munique. Eu sei de todo o favoritismo, eu sei do quanto o Bayern pode produzir, mas sinceramente não acho que é uma boa temporada do Bayern de Munique, principalmente na parte defensiva e emocional também, né? Apesar de coroar o time com 10 títulos seguidos da Alemanha, isso deve acontecer, é muito difícil o Dortmund tirar essa vantagem, não venceu a Champions e, né, para piorar, saiu da Champions para um time como o Villarreal, que óbvio jogou muito bem, explorou muito bem as dificuldades do Bayern na defesa, mas não era um bicho-papão, né? Mesmo tendo eliminado ali o time da Juventus. Então eu acredito que é uma temporada, um momento do Bayern não muito bom. E essa odd não me agrada tanto para o back. Então eu não venho trabalhar back Bayern. Não duvido que o Bayern sofra contra-ataques e gols do Dortmund, principalmente do Haaland, né, que provavelmente está fazendo a sua última temporada na Alemanha. Deve ir para outro clube, assim como possivelmente o Lewandowski também, não tenho certeza. Mas é muito provável a última vez que eles vão se enfrentar, né? Então um jogo tão importante como esse, eu acredito que a odd do Bayern poderia estar um pouco mais alta. Eu acredito que é um jogo para gols, mas eu vou deixar aqui, para quem já é um pouco mais experiente no mercado sabe disso, um alerta para você que quando a gente tem esse tipo de jogo, onde um cenário já indica um jogo para gols, né, com todo esse histórico dos últimos jogos aqui, todo mundo sabe que é um jogo para gols, então o mercado já vai vir com uma cotação bem esmagada. Isso vai fazer com que você que trabalha no mercado de longa exposição, se o jogo já começar muito bom, você vai ter que se expor às vezes num 5,5, 6,5, se você quiser entrar naquela odd que você gosta de trabalhar. Então às vezes é melhor você esperar um pouco mais, uma odd valorizar um mercado mais baixo. E para você que trabalha under, talvez seja um jogo excelente, porque se não começar um jogo de trocação, como costuma ser, se começar um jogo mais truncado, a gente vai ter as odds do under aí, as odds do over, óbvio, corrigindo bastante, e você que trabalha under vai ter muita oportunidade, tá? Lembrando, não é porque o jogo ele tem todo esse glamour que ele vai te dar oportunidade de trabalho, seja na leitura ou no preço, tá? Então eu venho para trabalhar aqui o mercado de gols, desde que eu tenha, óbvio,
preço para isso. Tá? No nosso PDF de apoio, a gente tem aqui a média do Bayern em casa, sai na frente 87% dos jogos e vence 80% deles. O Dortmund já tem um pouco mais de dificuldade. O Bayern não deixou de marcar em nenhum jogo. A gente tem uma tendência muito grande também para ambas marcam nessa partida aqui. Tá? E o ataque do Bayern, obviamente, é melhor. Bola parada, o Bayern de Munique é melhor do que o Dortmund, não só na parte ofensiva, mas também defende muito bem. Então eu já vou marcar aqui também a bola parada nesse jogo. Tá? Eu acho que pode ser um fator decisivo, sim, senhor. E os contra-ataques, os dois são bons. Tá? Então a gente pode ter um Bayern de Munique com a bola tomando contra-ataque, a gente pode ter o Bayern recuado depois de fazer um gol contra-atacando o Dortmund, enfim, a gente vai ter uma incidência de gols provavelmente muito grande nesse jogo e a gente tem uma estatística boa para isso também em relação aos últimos jogos do Bayern em casa e do Dortmund fora, tá? Não dá para ficar enrolando muito nesse jogo, a gente já sabe muito bem como costuma ser o cenário aqui, tá? Greuther Fürth e Leverkusen, a gente tem uma odd baixa do Leverkusen em 40, mas pode sim encaixar um padrão de back. Eu só tomaria um pouco de cuidado, porque o Greuther Fürth costuma fazer bons resultados em casa, mesmo já estando rebaixado. Tá? O Greuther Fürth tem 17 pontos, muito dificilmente vai conseguir alcançar ali a equipe do Hertha, por exemplo, que tem 29. Então é virtualmente já um rebaixado e joga assim, sem nenhum tipo de pretensão. O Leverkusen ainda briga por uma vaga aqui com o Freiburg direto na Liga dos Campeões, então é bom a gente ficar de olho nessa possibilidade de trabalhar esse back Leverkusen, principalmente se o Patrick Schick for jogar, tá? Então eu vou colocar aqui uma possibilidade de back ao Leverkusen e também o mercado de gols, porque o Greuther Fürth, vou puxar a estatística aqui para vocês darem uma olhada, o Greuther Fürth é um dos times que mais toma gol de contra-ataque na competição, e de bola parada nem se fala, olha isso daqui, ó. São 18 gols de bola parada sofridos. É o time que mais toma gol de bola parada na Alemanha inteira. Tá? Bundes 1, Bundes 2, terceira liga, enfim. E também é um time que sofre muito de contra-ataque. Isso quer dizer que, se o Greuther Fürth sair atrás, é bem provável que o Leverkusen consiga espaço para ampliar o marcador. Eu acredito numa vitória do Leverkusen aqui, sim. Tá bom? Outro jogo bem importante nessa rodada é Leipzig e Union Berlim. É uma reedição da semifinal da Pokal que aconteceu há poucos dias atrás, né? Talvez aí há 2 dias no máximo atrás, onde o Leipzig conseguiu sair vitorioso com gol no último lance, mas aquele jogo foi todo um cenário diferente. O Union Berlim começou melhor, saiu na frente, obrigou o Leipzig a jogar propondo o jogo de uma maneira um pouco mais confortável, mesmo assim o Leipzig conseguiu a virada. Tá? O Union Berlim teve chance de vencer o jogo, não conseguiu. Mesmo não tendo sido um cenário muito bom, foi um jogo de 3 gols. Tá? Eu acredito nesse cenário também, um jogo para gols, mas eu gostaria que dessa vez o Leipzig saísse na frente, porque o Leipzig, atrás do placar, não consegue explorar o que ele mais sabe fazer, que é contra-atacar. Se a gente puxar as informações aqui, ó, você vai ver que o Leipzig é um dos times que mais contra-ataca e mais faz gols de contra-ataque, não só na Alemanha hoje, mas também, eu costumo falar aqui em toda a Europa, um dos contra-ataques mais perigosos, principalmente com o Nkunku, que está numa fase excepcional. Então, bolas paradas e contra-ataques também podem ser muito bons nesse jogo aqui, tá? Então, bolas paradas, mercado de gols é o que eu venho para buscar. Os outros jogos, eu viria para trabalhar gols aqui em Frankfurt e Hoffenheim. Também é um estilo de jogo bem aguerrido, né? Dá para trabalhar um layer per equipe em campo pelas cotações. Os últimos jogos entre eles, vamos lá, 3-2, 3-1, 2-1, 2-1, 1-0, 3-2, 2-1. Dá para trabalhar o mercado de gols aqui sim. Eu, sinceramente, gosto bastante do estilo, tá? Lembrando que o Frankfurt está na semifinal da Europa League, eliminou o Barcelona, vai enfrentar o time do West Ham, tá? Depois nós temos Freiburg e Borussia Mönchengladbach. Aqui eu vou passar um pouco batido. O primeiro jogo entre eles, quando foi na casa do Borussia Mönchengladbach, foi 6-0 para o Freiburg. Se eu não me engano, foram 4 gols de bola parada. Então, fica de olho nessa estatística de bola parada aqui. O Freiburg é o time, junto com o Regensburg, da segunda divisão, um dos que mais marca gols nessa competição. Nesse país, desse fundamento de bola parada. Tá? Mas também é um jogo que eu viria para trabalhar Leia por equipe. Colônia e Armínia. Bom, a Armínia briga contra o rebaixamento, por isso essa odd tão baixa do Colônia, mas o Colônia, né, trabalhar com essas odds tão baixas no Colônia, para mim, eu fico de fora. Tá? Esse aqui é um jogo que eu pretendo pular, apesar de acreditar, talvez, numa vitória aqui do Colônia. Eu tô olhando para cá, porque tá rolando um jogo do Fortuna aqui na Bundes 2,
e tá bem interessante. Bundesliga 2, vou fazer aquele panorama com vocês. O jogo mais importante do dia, com certeza, é Schalke e Werder Bremen, vice-líder e líder, né? O Schalke é o líder da competição com 56 pontos e o Werder Bremen tem 54. O Schalke vem de uma vitória excepcional fora de casa contra o Darmstadt por 5 gols e o Bremen empatou mais uma vez dentro de casa, o terceiro empate seguido por 1-1. E com isso perdeu a liderança, tá? Eu acho que é um jogo bom pra gente ficar de olho em gols aqui, mas saber dosar, eu não trabalho match odds na Bons 2, tá? Saber dosar a questão de expectativa, porque é um jogo grande, que vale muito, então é muito provável que possa acontecer a questão da cera, né? Ou da administração da vantagem, é o nome mais bonito da cera, né? De tentar segurar o jogo um pouco mais. Então, se for trabalhar gols aqui, saiba interpretar para também não ficar puxando muito a corda na longa exposição. Bolas aéreas aqui também podem ser um bom caminho, tá? Outro jogo interessante é São Paulo e Darmstadt. Se a gente teve o líder e o vice-líder jogando, a gente tem agora o terceiro colocado contra o quarto, tá? E também foram dois times que tropeçaram nas últimas rodadas. O Darmstadt perdeu em casa para o Schalke, como eu falei, e o São Paulo empatou fora de casa com o Sandhausen. O São Paulo vem com uma tendência que não me agrada muito, que é essa coisa de fazer 1-0 e segurar. E das últimas 2 partidas que fez isso, tomou um empate. Então, um dos melhores visitantes da competição, na verdade o melhor visitante da competição, tem que ir para cima. Fez o primeiro, tem que fazer o segundo. Tem um dos melhores ataques, né? Terceiro melhor ataque da competição em casa, o São Paulo. Foi sempre um time trator dentro de casa, que passava em cima de todo mundo. Mas ultimamente vem tentando fazer essa estratégia de administrar vantagem. Não combina tanto comigo não, tá? Para mim, mercado de gols também vai comer solto aqui, porque o Darmstadt tomou um sapeco do Schalke e precisa responder. Os outros 2 jogos, que é Hamburgo e Regensburg e Heidenheim e Kiel, o Hamburgo e o Heidenheim ainda nutrem essa esperança de conseguir essa terceira colocação, tá? Então, cabe a você assistir o jogo e ver se você encontra alguma oportunidade aqui. Eu tô mais focado nos 2 primeiros, no primeiro e no último jogo aqui, tá? Ainda cabe e ainda dá para o Hamburgo. O Hamburgo precisa vencer. O Regensburg é extremamente letal na bola parada, mas não vem jogando tão bem, tá? Então eu acredito que o Hamburgo, se ele fizer um jogo minimamente aceitável, ele pode vencer. Mas não existe nenhum time capaz de se complicar tanto quanto o Hamburgo quando ele precisa da vitória. Precisou de vitória, o Hamburgo vai e consegue se complicar. Então toma um pouco de cuidado com isso, tá? Vou marcar mercado de gols em todos os jogos da Bons 2, porque nem sempre dá leitura, mas sempre é o que eu vou vir para fazer. Seja tendo oportunidade para entrar no mercado ou não, pelo menos eu assisti o jogo e procurei esse tipo de situação, tá bom? Final da Copa do Rei, Betis e Valência. Eu confesso para vocês que eu não acompanho tanto o time do Valência assim, mas o Betis vem numa temporada muito boa e seria um título excelente para coroar essa edição, né, essa temporada. Os últimos jogos entre eles, 4-1 para o Betis, 2-2, 2-0 para o Betis, 2-1 para o Valência. Os últimos jogos do Valência, perdeu para o Villarreal por 2-0, perdeu para o Sassuolo por 2-1 e empatou com o Rayo Vallecano aqui 1-1. Os últimos jogos do Betis, 1-0 para o Elche, perdeu um jogo que ele precisava vencer, né, vaga na Champions, empatou com a Sociedad e venceu o Cádiz. Dá para trabalhar um match odds aqui sim. Um lei a pior equipe em campo, afinal de contas nós temos uma final, né? Então os times vão se estudar e provavelmente a gente vai ter alguma leitura interessante. Premier League, esse é o grande jogo, talvez, da disputa pela Champions entre Arsenal e Manchester United. Dessa vez o Cristiano Ronaldo provavelmente já vai estar em campo, né? Ele falhou o jogo contra o Liverpool por conta da tragédia lá que aconteceu com o filho dele, que a esposa dele estava esperando. E dessa vez a gente tem de volta o Cristiano Ronaldo. O United tomou um sapeco, né, como eu gosto de dizer, do Liverpool, 4-0. E o Arsenal, se eu não me engano, venceu o Chelsea no último jogo por 4-2. Esse aqui foi uma vitória excepcional do Arsenal, mostrou muita força do time e, óbvio, colocou o time ali bem mais próximo dessa possível vaga para a Liga dos Campeões. Afinal de contas, venceu um confronto direto com o Chelsea e o Tottenham já tinha vacilado na outra rodada. Ainda dá para os dois, ainda dá para o United, ainda dá para o Arsenal, mas os dois precisam da vitória aqui. Eu viria para trabalhar um lei para a equipe em campo, porque as odds são parelhas, como sempre, mas os últimos jogos, deixa eu ver se a gente vai ter alguma leitura boa aqui para gols. 3-2, 0-0, 1-0, 2-0, 1-1, 2-0, né? Não é tanto.
tá? Não é tanto. Deixa eu ver se a gente tem alguma informação a mais aqui no nosso PDF de apoio. Deixa eu ver onde que eu tô aqui. Regensburg e Hamburgo. Ainda tem mais 2 jogos da Buns 2 aqui. E o Bets tá aqui, ó. Hoje eu preenchi 76 jogos do PDF de apoio, tá? Se você quer ter acesso a ele, o link tá aqui embaixo. Vamos lá, ó. Gols marcados de bola parada do Arsenal. É uma situação interessante. São 11 gols, tá? Então vamos marcar essa informação aqui, tá? Outra coisa interessante são os contra-ataques. O Arsenal é um time que contra-ataca muito bem. O United também, mas o Arsenal leva um pouco mais de vantagem. A média de gols marcados pelo Arsenal em casa não é tão grande. E a marcada pelo United também fica bem parecido. E a defesa do United é um pouco pior. Não é um jogo que me indica tantos gols assim. Tá? Talvez um jogo para 3 gols no máximo. Vamos ver. Aí a gente precisa assistir, obviamente, o jogo para poder tirar alguma conclusão. Leicester e Aston Villa, jogo de meio de tabela. Norwich e Newcastle, jogo de meio de tabela, praticamente, ou né, o Norwich praticamente rebaixado. Brentford e Tottenham pode ser um jogo, sim, importante, porque o Tottenham ainda está disputando vaga na Champions. E o Tottenham fora de casa costuma jogar, na minha opinião, até um pouco melhor, mais agradável, porque ele geralmente é atacado. E o estilo de jogo do Antônio Conte é para jogar no contra-ataque. Então, se eu fosse trabalhar alguma coisa aqui, seria buscando gols em relação a contra-ataques. Mas o Tottenham, fora de casa, ele não faz tantos gols assim, ó. Tem uma média bem baixa de gols. Eu vou pular esse jogo também. E o jogo do City contra o Watford, queria muito fazer. Muito, porque o City precisa vencer todos os jogos aqui para frente para ser campeão. Mas 1,09 aí é uma cotação que realmente me deixa de fora. Então, da Premier League eu só vou fazer o jogo do Arsenal com o United, tá bom? Na Premiership a gente tem o Rangers com o Motherwell. O Rangers também precisa vencer, né? Tá em disputa direta aqui com o Celtic. Vou colocar aqui uma possibilidade de trabalhar um back favorito no Rangers. Os últimos jogos entre eles, o Rangers empatou 2-2. Eu lembro que ele abriu 2-0 e tomou um empate no final. Meteu 6, empatou, meteu 3, meteu 5, meteu 4. Vamos ver se a gente vai ter leitura para alguma coisa. De resto, na Escócia, eu tô fora. Primeira Liga de Portugal, eu venho para fazer esse jogo aqui, que é o Benfica com o Famalicão. A gente tem sim uma odd bem baixa do Benfica, mas a situação do Famalicão é lá de baixo da tabela, né? Como visitante tem apenas 3 vitórias. E apesar do Benfica já ter praticamente dado adeus a tudo na temporada, né? Não deve ganhar nada esse ano, mas eu não sei se o Benfica chegou a ganhar alguma taça, mas Champions foi eliminado pelo Liverpool e caiu de pé, foi um jogo excelente. E o Campeonato Português vai ser muito complicado, principalmente depois de alguns tropeços, né? Talvez chegar na frente do Sport, perdão. Mas eu vou ficar de olho nesse back Benfica aqui, tá bom? Sobrou a Série A italiana. A gente tem um jogo muito importante entre Inter e Roma. Afinal de contas, a Inter ainda tem um jogo a menos, né? Então essa disputa com o Milan está muito interessante. A tabela do Milan no final ela é muito mais difícil do que a da Inter. A Inter, o último jogo difícil, entre aspas, que ela vai pegar é esse da Roma do Mourinho. De resto, a maioria são times ali, Cagliari, Sampdoria, né, são times Empoli, são times que estão lá na parte de baixo da tabela. Já o Milan vai pegar uma galera de meio de tabela ali, que geralmente complica muito a vida dos times maiores, tá? Então eu acredito que a Inter tem um pouquinho mais de chance de vencer essa Série A italiana, mas precisa passar por esse último grande confronto aqui, que é a Roma. Eu não sei se eu acho essa odd da Inter baixa, porque eu também não tenho gostado tanto do jeito que a Roma tem jogado, mas eu queria essa odd da Inter um pouquinho mais alta. Pode ser um jogo aqui para um ler pior equipe. A gente coloca frente a frente as duas maiores equipes de bola parada da competição, se eu não estou enganado. Tá? Quer ver? Ó? Vou puxar aqui os jogos ingleses. Série A italiana. Aqui, Internazionale de Milão e Roma. Olha só, são 13 gols de bola parada da Inter e 17 gols de bola parada da Roma. Isso inclui, óbvio, falta direta, levantamento para a área, né, da ponta ali do campo e escanteios. Então, não tem como você vir para esse jogo e não marcar também essa situação aqui de bola parada. O que mais? Os últimos jogos entre eles.
A Inter venceu o último por 2-0, o penúltimo por 3-0 e o antepenúltimo por 3-1. Depois a gente vem numa sequência grande de empate aqui, ó. 4, 5, 6 empates seguidos e 3 vitórias da Inter. E lá embaixo, em 2017, ainda tinha mais uma vitória da Inter. Então, existe sim um tabuzinho aqui, uma freguesia do time da Inter, mas eu venho para ficar de olho no Lepper equipe. Tá? Verona e Sampdoria, Torino e Spezia e Venezia e Atalanta, talvez a Atalanta, né, que é uma boa visitante, ainda corre o risco, entre aspas, de pegar uma vaga na Europa. Talvez ficar de olho aqui essa odd do Venezia com a Atalanta só pode estar errada. Deixa eu pegar de novo aqui. Deixa eu ver. Tá, 1,50. Tava dando 1,65 pro Venezia. Deve ter agarrado no cash aqui. 1,50 para Atalanta tá baixo também, cara. Para vir trabalhar o Venezia a 6 numa Atalanta que vem tão mal também. Quando foi a última vez que o Venezia ganhou um jogo? Meu Deus. Foi contra o Torino em fevereiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos sem vitória. Se encaminha para uma vitória da Atalanta aqui, mas eu tô achando essa odd do Venezia muito baixa. O último jogo, o jogo de ida, foi 2-0 para Atalanta. Eu vou ficar de olho no Lepper equipe, eu não vou ser tão preconceituoso com a Atalanta, tá? O restante eu vou ficar de fora porque são jogos que não tem tanta importância. Beleza? Série A do Brasileirão, nós temos São Paulo e Bragantino com odd parelha, isso me agrada muito para trabalhar no Brasileiro. Cap e Flamengo, acho essa odd do Flamengo baixa, podia estar um pouquinho mais alta. Sempre que o Flamengo vai jogar na Arena da Baixada, geralmente é difícil para o Flamengo. Tá? Se a gente pegar aqui, ó, Flamengo e Cap, ó, 2-2, aí teve um 2-1 para o Cap, óbvio, depois um 1-0 para o Flamengo e depois um 2-0 para o Flamengo. Aquele 2-0 foi na época do Jesus ainda, né? Então foram 2 vitórias e depois uma derrota e um empate. Mas eu tô achando essa odd do Flamengo baixa. Dá para trabalhar, obviamente, o Lepper equipe em campo. Eu não vou falar estatística de bola parada porque o campeonato tá começando ainda, né? Fluminense Internacional, mais um jogo aqui de jogo parelho. Também dá para trabalhar um Lepper equipe, né? E às 19 horas nós temos o derby de São Paulo, né? Que divide a cidade em dois, Palmeiras e Corinthians. O Corinthians ainda não venceu nenhum clássico esse ano. Nenhum. A última vitória do Corinthians contra o Palmeiras, eu acho que foi no Brasileirão do ano passado, se eu não estou enganado. Mas o Corinthians realmente não conseguiu vencer nenhum clássico esse ano. O Palmeiras vem de um empate contra o Flamengo. E o Corinthians, se eu não me engano, vem de uma vitória contra o Avaí. Jogo para, obviamente, match odds também, né? Costuma ser um jogo bem under, tá? De no máximo 3 gols, ó. 2-1, 2-1, 1-0, 2-0, 2-2, 4-0, 2-0, 1-1, 0-0. Tem aqui uns puxadinhos, mas geralmente é um jogo mais truncado. E esse jogo do Galo, 1,25, se fosse um jogo europeu, era jogo para Beck e Galo. Depende muito do comportamento do Curitiba. Eu não trabalho Campeonato Brasileiro, Beck no Campeonato Brasileiro com esse tipo de cotação, tá? Para mim, Brasileirão já nem é para Beck, eu nem tenho método para isso. Mas com essas odds, então, eu fico de fora. Mas tudo passa pelo comportamento do Curitiba. Se o Curitiba for para o jogo contra o Galo, imaginando que ele vai para buscar um ponto, ele vai só para se defender, é muito provável que o Galo vença esse jogo até com facilidade. Deixou a bola para o Galo e para o Galo criar o tempo todo, é muito provável que o Galo vença. E se o Atlético Mineiro sair na frente e obrigar o Curitiba a ir para cima, aí é que vai ficar difícil para o Curitiba mesmo, né? Mas futebol é jogado, né? E lambaria é pescado. Essas odds aí eu fico de fora, mas acredito numa vitória sim do Galo, tá? Esses jogos às 21 horas, 21h30, para mim, infelizmente, já não consigo mais pela idade. Série B, Criciúma Sport, jogo, tudo aqui jogo parelho, ó. Não tô vendo nenhuma odd estranha. Ponte Preta e CRB também, jogo parelho. Sampaio Correia Brusque, jogo parelho. Ituano e Vila Nova, jogo parelho. E Tombense e Cruzeiro. Aqui a gente já tem uma odd do Cruzeiro mais baixa, né? Mas deve ser porque eles estão acostumados a se enfrentar no Campeonato Mineiro. Tombense e Cruzeiro, tem aqui os últimos jogos entre eles.
Olha só, o Cruzeiro venceu por 3-0 no Mineiro esse ano e a Tombense venceu em 2020 por 2-0, né? Mesmo assim, se eu fosse evitar algum jogo, eu evitaria o do Cruzeiro. Para mim, Série B é odd parelha, tá? Para trabalhar match odds ali, com ler a pior equipe em campo, sem inventar muito, fazendo arroz com feijão. Odd abaixo de 2 para mim já não serve, tá bom? Eu fico por aqui então. 25 minutos de vídeo tá bem melhor do que aqueles vídeos de 45 minutos que eu fazia, né? Gente, como sempre, muita gestão de banca e foca no método, não se deixa levar pelo gosto pelo futebol. Eu também tenho, adoro assistir jogo grande, pega aí um Palmeiras e Corinthians, né, um jogo do seu time do coração, tem o clássico na Alemanha, tem jogo bom na Itália, óbvio, tem jogo gasto na Inglaterra entre Arsenal e United, mas nem sempre o jogo com glamour vai te dar oportunidade de trabalho, e isso a gente tem sempre que lembrar. Beleza? Então eu fico por aqui, espero ver você com a sua banca em dia na segunda-feira, né? Eu vou fazer, obviamente, meu planejamento para o domingo também, mas espero que você não faça cagada, usa sempre a gestão de banca, né? Sempre coerente e tenta manter o seu emocional em dia, tá bom? Vamos junto, caminhada, dia após dia, sem correria. Valeu? Um abraço.